ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão imediata da rede social X no Brasil, já durante esta madrugada. Moraes também vetou o uso de VPN para acessar a plataforma, com multa diária de até R$50 mil. Os detalhes na reportagem de Janaína Camelo. Após descumprir determinações do ministro Alexandre de Moraes do STF, como, por exemplo, indicar um representante legal da empresa no Brasil e quitar débitos de multas, a rede social X deverá ser retirada do ar imediatamente no Brasil. É o que determina o ministro do Supremo. Em decisão publicada na tarde desta sexta-feira, Alexandre de Moraes justifica que tomou a medida diante de conscientes e voluntários descumprimentos por parte da empresa, das ordens judiciais e o não pagamento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros. Segundo o ministro, a intenção da rede social X seria instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Alexandre de Moraes alega ainda que viu uma ampliação da instrumentalização da rede social por meio da atuação de grupos extremistas e milícias digitais nas redes sociais, com massiva divulgação de discursos nazistas, racistas, fascistas, de ódio e antidemocráticos. Com isso, o ministro determina a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet em território nacional até que todas as ordens judiciais proferidas nos autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser indicado também o seu responsável administrativo. Moraes determina que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, deverá adotar imediatamente todas as providências necessárias para a efetivação da medida, em um prazo máximo de 24 horas. Inicialmente, a decisão também incluía a obrigação das empresas Apple e Google no Brasil de retirarem o aplicativo X das lojas Apple Store e Google Play Store, da mesma forma em relação aos aplicativos que possibilitam o uso de VPN, sob multa diária de R$50 mil às pessoas físicas ou jurídicas que utilizem de subterfúgios tecnológicos para acessar o X usando o VPN, por exemplo. Momentos depois, Alexandre de Moraes voltou atrás e suspendeu a obrigação das empresas de retirar das lojas aplicativos que possibilitem o uso de VPN para acessar o X. Segundo ele, em razão da possibilidade do X ou de Elon Musk efetivarem o integral cumprimento das decisões. E até que haja manifestação das partes nos autos, evitando eventuais transtornos desnecessários e irreversíveis às terceiras empresas. Momentos depois da decisão publicada, a Anatel divulgou uma nota oficial em seu site, informando que foi intimada pelo Supremo Tribunal Federal da decisão referente à suspensão do funcionamento do X e que está dando cumprimento às determinações nela contidas. A decisão sobre a suspensão da rede social X no Brasil foi tomada após Alexandre de Moraes intimar, na noite da última quarta-feira, a empresa e o empresário Elon Musk, dono da rede social. A intimação foi feita na própria plataforma e em resposta a um comunicado da empresa de decidir fechar o escritório no Brasil devido a decisões de Moraes para o bloqueio de perfis na plataforma. Moraes havia dado 24 horas para que fosse apresentado um novo representante legal do X no Brasil, prazo que terminou às 20h07 de quinta-feira. Minutos após o prazo encerrado, às 20h14, a rede social publicou um comunicado de que não iria cumprir a decisão, anunciando a publicação nos próximos dias de todas as exigências ilegais do ministro e documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Recentemente, Alexandre de Moraes multou a rede social X em R$200 mil por dia por descumprir suas ordens de bloqueio de perfis de usuários no Brasil, investigados por ataques às instituições democráticas, como a do senador Marcos Duval. Diante do não pagamento das multas, o ministro determinou o bloqueio das contas bancárias da empresa Starlink no Brasil, também de Elon Musk. A empresa fornece conexão de internet via satélite e opera no Brasil desde 2022, em um contrato vigente até 2027, concedido após negociação entre Elon Musk e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta sexta-feira, a Starlink recorreu ao Supremo, alegando que a ordem foi baseada em determinação infundada de que deve ser responsável
pelas multas cobradas contra uma empresa que não é afiliada à Starlink e disse aos clientes que, se necessário, irá prestar serviço gratuitamente. O ministro Cristiano Zanin foi o escolhido para ser o relator do recurso e deu seu parecer horas depois, rejeitando o pedido da Starlink. Zanin alegou questões processuais, afirmando não ser possível, por entendimento consolidado pelo STF, um mandado de segurança, o tipo de recurso apresentado pela empresa contra a decisão monocrática de outro ministro. Em sua conta no X, Elon Musk se manifestou. Entre uma série de críticas a Alexandre de Moraes, disse que a liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. E após Alexandre de Moraes mandar bloquear a rede social X de Elon Musk, diversos políticos se manifestaram em suas redes sociais sobre essa decisão. A Camila Yunes traz os detalhes ao vivo. Camila. Isso mesmo, Patrícia, gerou bastante repercussão, não só na internet, mas também no meio político. Várias autoridades se pronunciando desde então e a gente vem acompanhando. Começando até com a própria declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele que falou numa rádio da Paraíba ontem, dizendo que todo e qualquer cidadão do mundo que tenha negócios, investimentos aqui no Brasil, eles estão submetidos às leis brasileiras. E sobre Elon Musk, ele disse o seguinte, abre aspas, não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, ofendendo o Senado, a Câmara, ofendendo a Suprema Corte, fecha aspas. Quem também saiu em defesa dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, criticando o empresário Elon Musk, foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela fez uma publicação dizendo o seguinte, abre aspas, Musk não passa de um playboy mimado, prepotente e arrogante. Ele sim, apaixonado por ditaduras, como a de 64, sonha com nova interferência externa na defesa e soberania de países sul-americanos. A verdade é uma só. Não existe censura no Brasil. A desobediência de um empresário estrangeiro às nossas leis. Para ele, a única coisa que importa é dinheiro e poder, custe o que custar. Fecha aspas. Quem também criticou essa postura de Elon Musk foi o deputado federal André Janones. Ele também fez uma publicação dizendo o seguinte, abre aspas, Musk cumpriu centenas de ordens de remoção de conteúdo do X fora do Brasil sem acusar censura. Ao bloquear links de documentários da BBC a pedido do governo indiano, por exemplo, ele disse que não podia violar as leis do país. Bom, nós perdemos o sinal aí com a Camila, direto de São Paulo, dando aí as últimas informações sobre o que os políticos brasileiros acharam aí dessa decisão de suspensão de bloqueio do X. E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Ana Beatriz e o Mano Ferreira, nossos comentaristas. Liberdade de expressão, censura, direito à soberania da justiça brasileira, tudo isso voltou em discussão, né, após a decisão de ontem. Como é que vocês avaliam aí esse cenário? Bom, eu acredito que nós temos uma situação aqui que envolve a população em geral. Embora normalmente as questões jurídicas sejam limitadas ao âmbito jurídico, neste caso, o X é uma plataforma muito popular no país e isso acaba impactando milhares de pessoas, impacta suas atividades profissionais, empresariais, e é por esse motivo que eu vejo com uma certa insegurança a retirada total da plataforma do ar. Eu entendo que Elon Musk deixou de cumprir uma série de decisões judiciais. Não é que este bloqueio aconteceu de um dia para o outro. Isso é muito importante de ser deixado claro. No entanto, a gente precisa pensar sempre naquela perspectiva de proporcionalidade, porque, querendo ou não, para Elon Musk em si, a retirada da plataforma aqui do Brasil provavelmente não traz tanto impacto quanto para a própria população brasileira, que não tem nada a ver com essa queda, esse braço de ferro que está sendo feito entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que acaba sendo muito prejudicial para a nossa sociedade, para a nossa democracia. Além de fortalecer aí uma série de narrativas a respeito de ditadura, censura e tudo que a gente tem ouvido. É fato que, independentemente das polêmicas atitudes do empresário Elon Musk, o que chama a atenção para
o nosso debate para o Brasil é o fato de que 22 milhões de brasileiros que são usuários da plataforma passam a ter, na prática, menos liberdade de expressão do que tinham antes dessa decisão ser tomada. E isso é um problema muito grave, que nós tenhamos na centralidade de um único ministro, seja ele quem for, a capacidade de tirar do ar uma ferramenta onde 22 milhões de brasileiros utilizam para se comunicar, se conectarem entre si e colocarem a expressão da sua voz na internet, é algo muito preocupante, esse grau de concentração de poder e o grau de insegurança jurídica, porque, veja, em poucas horas nós tivemos uma mudança do caráter da decisão. O que aconteceu do ponto de vista da técnica jurídica para que a decisão fosse reformada em poucas horas? Ora, não aconteceu nada do ponto de vista da técnica jurídica, aconteceu do ponto de vista da repercussão social, aconteceu do ponto de vista da repercussão política, e isso é um sintoma muito negativo, porque democracia se defende, o império da lei se defende com base na estabilidade das regras, na divisão dos poderes e na capacidade de haver legitimidade da atuação das instituições brasileiras diante da sociedade. Para isso, a gente precisa de previsibilidade, de segurança jurídica. A gente precisa que todo brasileiro confie no caráter das decisões que estão sendo tomadas por sua Suprema Corte. E, infelizmente, a credibilidade do judiciário fica abalada quando as decisões se alteram ao sabor dos ventos.